Agora sim, muito bem. Vamos começar então a aula de hoje. Bom, repetindo, eu vou mostrar aqui para vocês o que está compartilhado, nosso material aqui. Já compartilhei aqui com vocês o material didático, que é o PDF, a nossa apresentação que a gente vai fazer sobre o assunto que a gente vai apresentar. O código-fonte da aula também já está aqui, o index.html, que é o arquivo principal, e o styles.css, que é o arquivo de estilos, né? A estilização da nossa página. Muito bem. Para a gente poder acessar, a apresentação já está aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar. Para a gente poder acessar o código-fonte, vamos relembrar aqui, ó. Nesta pasta que eu estou selecionando aqui, é onde está o código-fonte, o index.html e o styles.css. Então, nessa disciplina, a nossa ferramenta, a nossa IDE, é o Visual Studio Code, né? Então, eu vou selecionar essa pasta, vou dar um Ctrl+C, e aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir o prompt, pode ser qualquer prompt, pode ser o prompt de comando, Windows PowerShell. Eu vou abrir esse hiper aqui, que eu gosto muito desse terminalzinho aqui, ó, que é um prompt que eu tenho, mas vocês poderiam, né, chamar o CMD, por exemplo, pressionou o Windows aqui, digita CMD, quando você clicar no prompt aqui, ele também abre o prompt, tá? Como eu estou com outro prompt aqui, então eu vou utilizá-lo. Mas o procedimento é o mesmo. Vocês se lembram? Eu selecionei aqui a pasta, olha, dei um Ctrl+C na pasta de trabalho, onde estão os meus arquivos fonte, então, minimizei, fui para o meu aplicativo de prompt de comando, e aí eu digito o comando cd espaço, aí eu clico com o botão direito e mando colar, paste. Ele cola o caminho, aquele caminho que eu dei o Ctrl+C, eu dou um Enter, entro dentro da pasta pelo prompt. Eu acho muito importante vocês exercitarem o uso do prompt de comando. Alguns sistemas operacionais, como Linux, o próprio macOS, da Macintosh, né? Eles usam muito prompt de comando. Então, é um exercício importante que vocês devem fazer. Então, agora, eu vou chamar o atalho, que é o code espaço ponto, que é o atalho que a gente utiliza para poder abrir o VS Code automaticamente já nessa pasta. Então, quando eu dou um code espaço ponto, pressiono Enter, ele já abre o VS Code. Já estou aqui com o VS Code aberto. Inclusive, ele já abriu aqui selecionando o styles.css, eu tenho aqui também o index.html, né? E a gente vai falar sobre esse código-fonte aqui que foi desenvolvido. Para a gente poder, já vou executar de uma vez esse código, para a gente relembrar um pouco. Olha, esse meu arquivo index.html, para eu poder utilizá-lo, utilizando um servidor web oferecido, né, pelo Visual Studio Code, nós utilizamos o Live Server. Então, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, ele já vai me dar essa opção, Open with Live Server. Tá? Então, eu sempre costumo lembrar vocês que para você utilizar o Live Server, você tem que ter a extensão dele instalada. Então, aqui, ó, nesse botãozinho aqui onde eu tenho as extensões, quando eu clico aqui, ó, quando eu venho aqui, digito Live Server, ele vai mostrar para mim a opção do Live Server. No meu caso, o Live Server já está instalado, então não apareceu esse botãozinho verde. Se tivesse aparecido aqui o botãozinho verde, eu clicaria e ele instalaria o Live Server. Com isso, eu consigo, uma vez o Live Server estando instalado, eu volto aqui no meu explorador, ó, clico aqui em cima, visualizo os arquivos, aí eu clico com o botão direito em cima do index.html, ele abre esse menu pop-up, e eu com o botão esquerdo eu clico em Open with Live Server. Cliquei aqui, ele automaticamente já chama a página. Esse aqui é o site. É o site na posição de hoje. Então, nós temos aqui o menu sobre, nós já trabalhamos, né, nessa aplicação em aulas anteriores. Então, hoje o foco é a formatação ou a estilização dessa página, da página sobre. A página aulas aqui, que é um sitezinho meu, né,
que vocês estão fazendo juntamente comigo, a gente vai ter também uma funcionalidade para esse menu aulas aqui. Ó. Vou colocar algumas aulas, alguns vídeos meus aqui. Mas na aula de hoje a gente vai trabalhar com o menu sobre. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente formatou isso aqui, como é que a gente colocou o meu avatar, né, a minha foto, que eu capturei, que nós capturamos, nós vimos isso. Nós capturamos essa foto lá do GitHub, do meu perfil do GitHub. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Abri uma nova aba, vou abrir meu GitHub aqui, ó. GitHub Rubens Guimarães, ó. Foi daqui que eu peguei meu avatar. Então, o meu site, ele buscou aqui essa imagem. Então, venho aqui. Então, é isso aqui que a gente vai mostrar para vocês, ó. Tá? Já tem alguns links aqui, ó. O link para o GitHub já está funcionando também. Tem um link aqui para o meu LinkedIn, também já está funcionando, ó. Está funcionando. Tá? Então, vamos lá. Vamos estudar agora como é que a gente desenvolveu essa página. Passo a passo, com calma, devagar. Tá? Então, vamos lá. E eu vou seguir o meu material, tá? Então, eu vou abrir aqui minha apresentação. Então, vamos lá. Então, imagine-se criando essa página. O estágio em que a gente estava era aquele estágio anterior. A gente não tinha toda essa formatação, né? A nossa página ela estava bem primitiva. Aliás, só para a gente poder ilustrar, vou fazer o seguinte: eu vou dar um tempo nisso aqui. Eu vou voltar na versão anterior, da aula anterior. Vou vir aqui, ó, e vou abrir essa página. Vou abrir aqui no prompt, vou dar um CD, vou colar aqui aquele caminho, vou abrir aqui o código-fonte dessa aula anterior, para a gente ver no estágio que a gente estava. A gente simplesmente estava com uma página bem primitiva. Olha, eu vou clicar com o botão direito em cima do index.html, vou clicar no Open with Live Server. Olha, na última aula, a gente estava nesse estágio aqui. Ó. A gente simplesmente criou os menus, né, o aulas e o sobre, e a gente colocou o avatar aqui. Ó. Mas não fizemos formatação nenhuma. Com a aula de hoje, a gente vai chegar nesse nível aqui. Ó. Nesse nível aqui. Então, olha, isso aqui é a aula anterior, aula de hoje. Tá? Então, vamos estudar aqui como é que a gente construiu toda essa aplicação. Eu vou até deixar isso aqui aberto também, e vou voltar para cá, que é onde a gente vai trabalhar, né? Que é a página assim mais completa. Deixa eu ver aqui. Não, essa aqui que é a mais completa. Essa aqui que é a mais... Opa! Ah, não, essa página aqui, desculpem. Essa página é aquela página inicial. A página mais completa é essa aqui, ó. Inclusive, já dividi o meu CSS num segundo arquivo. Tá? A gente já falou sobre isso, inclusive, mas agora a gente vai ver como é que a gente desenvolve tudo isso, tá? Então, vou abrir aqui minha apresentação, vamos lá. Vamos aqui. Criando a página sobre. Vamos lá. Nesta etapa, iremos criar uma página sobre com vários recursos, como imagens, separação do CSS do HTML, trabalho com texto e estilização da imagem. Então, tudo isso aqui é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, vamos lá. Então, olha só. A gente tinha uma posição inicial. Como eu capturei todo o meu código com base na aula anterior, a gente vai seguindo os materiais, tá? O resultado final é isso aqui que vocês vão ver, né? O resultado final é isso aqui. Tá? Mas aí a gente vai seguindo aqui o material e a gente vai caminhando até chegar nesse nível final aqui, tá? Bom, então vamos lá. Inicialmente, começaremos separando a parte CSS do HTML. Vamos colocá-lo em outro arquivo chamado styles.css. Então, olha só. Até aquela última aula, nós não tínhamos ainda o arquivo styles.css. Nós tínhamos tudo, o nosso CSS estava lá no index.html. A partir de agora, a gente separa isso. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Então, vamos lá. Olha, conteúdo CSS retirado vai para o arquivo styles.css. Então, tudo que era o nosso estilo que estava aqui dentro, a gente tirou daqui. Então, olha só, eu vou
Só para poder ilustrar, né? Ó, esse aqui é o nosso arquivo, tá vendo? Esse aqui é o nosso arquivo. Então, toda essa parte aqui nós retiramos. Tudo isso aqui nós retiramos. E jogamos lá no arquivo. A gente criou um arquivo style CSS e pegamos isso aqui tudo e jogamos lá para dentro. Então, ó, tudo isso aqui veio para esse arquivo aqui, ó, styles.css. E aí, só que aqui já tem outras coisas mais, né? Mas o fato é que nós separamos, tá? Então, vamos lá. Uma vez que a gente tirou o conteúdo daqui, o que a gente faz na sequência? O conteúdo CSS veio para o arquivo style CSS. Então, a gente criou esse arquivo e, ó, simplesmente colocamos lá dentro. Tá? Gente, eu vou encostar essa porta aqui um pouquinho, tá? Daqui a pouco quando a coisa ficar mais calma ali, eu abro de novo, tá? Vai esquentar um pouquinho aqui, mas daqui a pouco eu abro lá. Tudo bem, então vamos lá. Então, olha, criamos um arquivo. Para criar um arquivo aqui, vocês se lembram, né? Aqui no VS Code, olha, só relembrando, você clica com o botão direito aqui em qualquer área e clica em novo arquivo. Aí ele vai te dar condições de criar um novo arquivo. Rubens, por exemplo, .css. E o Rubens CSS, tá? Eu vou apagar esse Rubens CSS, tá? Seleciona um arquivo, dá um Shift Delete, aí ele apaga permanentemente o Rubens CSS. Muito bem, então, vamos aqui, vamos seguir em frente agora. Retornando ao index.html, exclua a tag styles, foi o que nós fizemos. Voltamos para cá, ó, já não tem mais styles aqui. E, em seguida, insira aqui um link para o styles.css. Esse utilize o emmet do VS Code é o seguinte, é quando você começa a digitar umas letras, quando você começa a digitar qualquer palavra, tá vendo? O VS Code, ele tem um recurso chamado autocompletar. Ele te ajuda, entendeu? Ele te auxilia, né? No sentido de que você pode utilizá-lo para poder queimar algumas etapas, né? São os atalhos que ele te oferece, tá? Para não ficar decorando, né? Aquilo que o Eliel falou comigo, né? Quando você vai fazer, né? Usando uma ideia, principalmente, é tudo favorável, né? Quando você não tem uma ferramenta dessa, fica meio complicado, né? Cara, está esquentando, deixa eu abrir. A menos que vocês queiram abrir a janela. Se abrir a janela aí, você sabe. Mas eu acho que agora deu uma segurada ali. Eu acho que deu uma segurada ali. Vamos lá. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um link aqui, ó. Link. Eu comecei a digitar link, você vê, ó, ele já mostrou aqui, ó, link CSS. E aí, o que a gente faz aqui? Ó? A gente define para ele o seguinte, olha, agora esse meu index.html, por meio de um link, ele vai apontar para o arquivo styles.css, que está aqui, ó, está na pasta raiz. Por isso, a gente simplesmente, como ele está na pasta raiz, ou seja, na mesma pasta que está o index.html, a gente simplesmente coloca o nome do arquivo, styles.css, entre aspas. Tá? E eu tenho que utilizar esse atributo rel para poder indicar que esse arquivo é um arquivo style sheet, ou seja, um arquivo de estilo. Tá? Simples assim, tudo bem? Ok. Então, aqui vocês se lembram que a gente criou esse link? Eu acho que na última aula a gente já tinha isso, né? Deixa eu só dar uma checada. A gente já tinha criado esse link aqui, onde a gente pegou aquelas outras fontes. Tá? Mas vamos em frente, vamos lá. Então, aí eu inseri isso aqui, a partir de agora, eu já estou apontando para o meu styles.css. Tá? Então, eu acho que ficou claro, né? Isso aqui é uma boa prática. O que normalmente a gente faz é isso. A gente deixa o nosso arquivo HTML
basicamente com as nossas tags HTML. A estilização a gente deixa num arquivo separado, como a gente fez aqui. Tudo bem? Então, vamos em frente. Bom, vamos retirar esse link e vamos importá-lo diretamente desse CSS. Opa, aqui a gente vai utilizar um outro recurso aqui. Ó. A gente vai pegar isso aqui e jogar lá para dentro daquele arquivo. Esse link aqui. Ó. Então, vamos lá. Ó, já saiu daqui, que era aquele link referente àquela fonte externa, né, que a gente estava utilizando, né, e vamos importá-lo lá no nosso style CSS. Então, o que estava aqui, ele saiu daqui, e agora ele vai para dentro daqueles arquivos styles.css. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Ó. A gente faz da seguinte maneira. Olha. A gente utiliza esse atributo @import, e a gente vai indicar aqui o caminho que a gente vai utilizar. Considerando que eu já estou dentro de um arquivo CSS. Certo? Muito bem. Então, avançamos aqui. Inserimos aqui textos por meio das tags H1, H2 e P. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou chamar minha página aqui para a gente poder ir acompanhando para ver já o resultado. O que eu quero fazer? Eu quero colocar essa parte de baixo aqui, esses textos. Porque vocês se lembram que na versão anterior eu não tinha nada disso, eu só tinha a minha imagem. Agora eu quero acrescentar isso aqui, ó. Quero colocar isso aqui na minha página. Então, o que eu faço aqui? Ó, faço o seguinte. Observem que eu coloquei dentro desse meu container, tá vendo? Ó, essa div. Vocês se lembram, e eu comentei muito com vocês sobre isso, como a div é importante, né? É uma espécie de uma caixa que você coloca, né? Você define, ó, essa caixa aqui eu vou colocar alguma coisa lá dentro. Aí você consegue definir onde é que vai ficar essa caixa dentro do seu formulário. E nessa caixa que nós chamamos de wrapper, a gente colocou, além da imagem, agora entrou também um H1, escrito Rubens Guimarães, então o resultado você já vem aqui, ó, Rubens Guimarães, que vem logo abaixo da imagem, tá vendo? Aqui a gente tem a tag da imagem, logo abaixo a gente já colocou o H1, Rubens Guimarães. E abaixo a gente colocou um H2, que é uma fonte um pouco menor, colocando aqui, ó, professor, e nessa tag H2, observem que a gente já está utilizando aqui um href, que é uma referência. Então, eu estou criando um link para essa opção que eu coloquei aqui, ó, ao lado do professor. Então, eu coloquei professor, que é um texto simples, e depois eu coloquei esse href que aponta para um link com o título FireTag. Então, ó, tem aqui FireTag. Então, a tag A nos permite criar esse link. Você observe quando eu passo o mouse aqui, ó, ele me permite clicar. Por quê? Porque é um link que eu abri por meio da tag A. E quando eu clicar, ele vai executar o quê? Vai executar essa página aqui, ó, essa URL que eu passei para ele, certo? O www.firetag.rj.gov.br. E esse atributo target é para quê? Para que ele faça o seguinte, ele vai abrir a página da FireTag em outra aba. Ele não vai abrir nessa mesma aba. Se eu não tivesse colocado esse target aqui, ele abriria aqui mesmo, jogaria por cima. Então, olha só, vou clicar aqui, ó. Ó, ele já abriu outra aba, tá vendo? Lá na página da FireTag, ok? Então, agora eu posso voltar para a minha aba aqui, ó, porque a aba da FireTag está aberta aqui do lado. Tá? Muito bem, aí eu coloquei o nome do link, está aqui, né? FireTag, e fechei a tag A e fechei a tag H2. Tá? E embaixo, eu coloquei aqui uma tag P, colocando aqui, indica um parágrafo, desenvolvedor full stack. É o que aparece aqui embaixo, tá? Desenvolvedor full stack. Quando você clicou a cor do FireTag? Então, o que acontece? Quando você trabalha com HTML, sim, você pode manipular tudo, tá? Por meio de CSS, você consegue manipular tudo. Você consegue mudar a cor de link, você consegue fazer o que você quiser.
Mas os navegadores, por padrão, quando você executa pela primeira vez, ele traz uma corzinha azulzinha, né? Aí, quando você clica, ele já identifica que aquele link já foi visitado. Entendeu? Aí, quando você volta, ele já entra com uma cor diferente. Tá? Mas isso é uma coisa específica do navegador. Aí você me pergunta, eu posso mudar isso? Pode. Como? Por meio de CSS. Não, com o CSS é que você faz tudo. A estilização, a gente faz tudo por meio de CSS. Tá? Muito bem. Aí eu fechei a tag div e ponto final. Aí fechou o bora aqui, ó. Então, o meu corpo, por enquanto, é esse. Tá? Inserir essas opções aqui. Tudo bem? Legal. Eu ainda não tenho esses links aqui, não, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver esses links aqui aparecer, tá? Então, vamos lá. Estilizando a div wrapper e a imagem do avatar. Então, agora vamos mudar um pouquinho de beleza, porque, inicialmente, a nossa imagem estava assim, né? O avatar estava assim. Agora, vamos dar um pouquinho de beleza, né? Vamos colocar isso aqui em círculo, vamos colocar uma borda, né, colorida, né, com uma cor aqui como essa que vocês estão vendo aqui, né, uma cor verde e tal. Vamos dar uma melhorada nisso e vamos lá. Então, olha só, vamos lá. Dentro do arquivo styles.css, eu quero definir uma estilização para o meu ID. Então, olha só. Aqui, olha, eu vou voltar aqui para o meu site, vou voltar aqui para o código-fonte, a gente vai ver o seguinte. Aqui no nosso... Opa, isso aqui é o antigo, né? Deixa eu pegar o novo aqui. Vou pegar o novo. Lá no meu index.html, a nossa div, que está a nossa imagem, ela tem o ID wrapper, não é isso? Se eu quiser definir uma estilização por wrapper, o que a gente vai fazer? A gente cria uma classe para ele. A gente vai definir um seletor para isso. E aí, o que a gente faz? Olha só. A gente faz o seguinte. Material. A gente coloca esse joguinho da velha wrapper. O que faz? O que isso faz? Isso define um seletor, que é o ID wrapper. E aí a gente define as características da estilização que a gente quer. O que eu fiz? Para facilitar o estudo de vocês, eu coloquei sempre um comentário do lado, tá? E para a gente poder comentar, o estilo de comentário para o CSS é sempre o seguinte: a gente bota um barra asterisco e no final asterisco barra. O que tiver entre isso é comentário. Ok? Lembra? Eu já havia comentado isso com vocês. Então, ó, o joguinho da velha indica um seletor de ID. Tudo bem? Bom, muito bem. Aí eu abri aqui a chave e fechei. Aqui dentro eu vou colocar o quê? As propriedades CSS que vão caracterizar a minha estilização. Então, em primeiro lugar, eu mandei alinhar o texto. Então, tudo que tiver aqui dentro agora, tudo que tiver dentro desse wrapper vai ficar alinhado de forma centralizada. Vocês vejam, olha, que o resultado aqui realmente está tudo centralizado, certo, Eliel? Certo, Dilson? Certo, Eric? Segundo, eu coloquei um padding 32 pixels, ou seja, esse padding aqui é o que define o espaçamento, né, entre o conteúdo e a borda. Eu coloquei um padding de 32 pixels. Como eu informei um valor só, a gente, quando pensa numa estilização como padding... Opa, tem alguém entrando aí, tem alguém solicitando aí entrada. Vamos ver quem que é. É o Luan. Beleza, Luan? Seja bem-vindo aí. Então, o que a gente faz aqui quando a gente define essa característica do padding 32 pixels? Esse 32 pixels vai valer, lembra do sentido horário? Tanto para o top, right, para o bottom, para o left, ou seja, topo, direita, rodapé, esquerda, não é isso? Sentido horário. Então, ele vai jogar 32 pixels para tudo. Tá? Espaçamento de todo o conteúdo da div, avatar e textos, em cima, embaixo, nas laterais. Tudo bem? Ele vai dar um padding de 32 pixels. Então, ele vai dar uma distânciazinha. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a nossa página. Aqui, ó. Ele vai dar uma distânciazinha
nesse sentido, tá? De 32 pixels. Mas como eu já estou o centro aqui, ele já está centralizado, né? A parte de cima aqui que ele deu um espaçamentozinho. Mas vamos lá. E aí, o que eu vou fazer? Dentro da minha div, vamos acompanhar aqui o código-fonte, olha. Dentro da minha div, aqui, ó. Dentro da minha div, eu tenho os meus textos e tenho a imagem. Agora, eu quero estilizar, eu quero aplicar uma estilização específica para a imagem. Só que a imagem está dentro do div, concorda comigo? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu faço o seguinte, ó, eu coloco o seletor wrapper, que vai indicar o ID. Bom, eu quero estilizar o que está dentro dessa div, só que eu quero especificamente a imagem. Ok, Léo? Ok, Dilson? Ok, Eric? Eu quero especificamente esse IMG. O que eu faço? Coloco o IMG. É aquela sobreposição, lembra que eu comentei numa aula anterior sobre isso? Estiliza a tag IMG que está dentro da tag wrapper. E aí, o que eu vou fazer? Agora sim, vamos lá, vamos criar um arredondamento. Eu coloco um border radius, 50%. Arredonda as bordas da imagem contida na div wrapper. Esse border radius faz isso, tá? Ele bota esse redondinho aqui, ó. Faz esse redondinho aqui, tá? Border, 5 pixels, solid. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou querendo uma borda sólida, de cor verde. Tá? Ele vai fazer uma bordinha grossa, né? E aí, eu quero 5 pixels. E esses 5 pixels vai ser para quê? Mesmo esquema do padding, né? Topo, inferior, direito e esquerdo, laterais. Então, ele vai jogar 5 pixels. Arredonda a imagem da div. Ainda dá um espaçamentozinho de 5 pixels. Tá? Da borda. Finalmente, o margin bottom. No caso do margin bottom, eu estou especificando a margem de quê? De baixo, certo? Se eu colocasse margem 32, ele faria aquela jogada em cima, embaixo, lateral, direita, esquerda. Aqui não, eu quero o bottom, eles pegam só embaixo. Então, eu dei 32 pixels embaixo. Espaçamento inferior da margem da imagem da div. Então, ele vai dar um espaçozinho aqui, ó. Vai dar esse espaçozinho aqui de 32 pixels da margem. Tá? E aí ficou essa borda agora arredondada, bonitinha, né? Grossa, com a cor verde, nessa estilização que a gente montou. Ok? Simples, né, pessoal? Tranquilo, né? Então, agora a gente vai começando a crescer e aprender. A gente vai aprendendo algumas propriedades e vamos aplicando essas propriedades. E vamos dando vida na nossa imagem, né? Ao nosso site. Então, vamos lá, vamos continuar. Alteração da cor dos textos do corpo body. Alteração da cor dos textos do corpo body. Então, aqui dentro a gente tem esses textos. Vamos trabalhar em cima disso. Então, vamos lá. Dentro do body, que é o corpo que a gente tem, então, eu estou considerando tudo agora. Tudo. Corpo é tudo. Background. Definir uma cor de fundo. Definir uma cor escura para tudo. Font family. Source Sans Pro ou Sans Serif. Então, eu priorizo Source Sans Pro. Se ele não encontrar, ele aplica o Sans Serif. Aqui a gente definindo o tipo de fonte. Agora, por que eu consegui utilizar essa fonte aqui? Essa fonte a gente utilizou, por quê? Porque a gente importou esse tipo de fonte, lembra? A gente importou essa fonte aqui lá do Google, né? Sendo umas aulas anteriores, a gente mostrou isso, como é que a gente fez isso. Então, automaticamente, eu já posso utilizar esse tipo de fonte. Né? É característica da fonte, né, que a gente está utilizando. E a gente definiu uma cor branca, color writer. Então, todas as letrinhas aqui, ó, estão com uma cor branca. Tá ok? Muito bem. Então, ó, alteração da cor da fonte para branco. Beleza. Vamos em frente. Estilizando textos e fontes com o CSS. Então, agora,
eu vou dar uma estilizada no meu H1, no meu H2 e no meu P. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos começar com o H1. Então, eu coloquei aqui, ó, wrapper. Então, olha, eu sempre vou voltar aqui para poder lembrar vocês, ó. Estou trabalhando com essa div aqui, ó, wrapper. Né? Então, tudo que está aqui dentro. Agora, eu quero ser específico. Eu quero, dentro do meu seletor wrapper, que é o meu ID, eu quero definir uma fonte para o meu H1. Então, o que tiver de H1 aqui dentro, Eliel, Gilson e Eric, ele vai considerar o que eu vou colocar aqui, tá? Definir uma fonte tamanho 42. Então, ó, você vê que essa fonte 42 aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, ficou um tamanho bem grande, né? 42. Definir um line height. Esse line height o rate vem de altura, né? Define a altura do texto. Coloquei 52 pixels. Recomenda-se atribuir uma quantidade de 10 pixels a mais daquela atribuída ao tamanho da fonte. Então, isso aqui é uma boa prática, tá, pessoal? Se você definir um tamanho de fonte 42, é recomendável que você defina um tamanho de fonte com 10 pixels a mais. Aí eu coloquei 52, tá? E definir um peso para minha fonte. Esse fonte height aqui, weight, né? Eu coloquei bold, quer dizer, o bold é um tipo um negrito, uma espécie de negrito, né? Uma cor mais forte, né? Você vê que ficou um negócio bem bonito, né? Esse Rubens Guimarães aqui. Tá? Beleza, pessoal? Então, agora eu quero especificar o H2. Está vendo como é que a gente pode trabalhar cada um dos elementos que a gente quiser? Agora eu estou definindo o H2. Defini uma fonte de 24 pixels. O H2 é onde tem esse professor aqui, né? Esse professor aqui, ó. Defini uma fonte de 24 pixels, que é um pouco menor. Aliás, é a metade, né? Ou quase que a metade do Rubens Guimarães, né? Coloquei uma altura de 34, seguindo aquela mesma analogia anterior, né? Acrescentando 10 pixels ao tamanho da fonte, utilizando para o tamanho da fonte. A altura da fonte, considerando-se 10 pixels a mais do que o tamanho da fonte. A gente colocou um peso normal, né? Não tem negrito, você vê que não tem negrito, um peso normal. O margem top, agora sim, agora eu coloquei um top de 8 pixels, quer dizer, o H2 ele vai ter uma distânciazinha aqui da figura anterior, ou melhor, do elemento anterior a ele, de 8 pixels. Então, eu dei essa margenzinha de 8 pixels aqui, ó. Deixo uma separação entre o H1 e o H2 de 8 pixels. Tudo bem? Ou seja, considera que eu tenho aqui o professor. Né? Olha, eu tenho o top, parte de cima, superior, inferior, direita, esquerda. Como eu defini o top, fui específico, margem top. 8 pixels. Ele só vai aumentar aqui, tá? Ele só vai definir 8 pixels para a parte de cima. Opacity. Deixa a cor do texto um pouco mais leve. Esse opacity significa literalmente opacidade, né? Então, a gente coloca assim, um percentual de 80% de opacidade. Quer dizer, a cor ela fica meio fosquinha, tá vendo? Tem essa característica, tá? Muito bem, agora, vamos lá para a tag P. Agora eu quero especificar o P. O P é o parágrafo. O parágrafo é esse desenvolvedor full stack. Então, vamos lá. Definir um max width de 500 pixels. Quer dizer, essa aqui é a largura, né? Define o tamanho máximo de linha, da linha, fazendo a quebra caso ultrapasse. Então, olha, o tamanho máximo do meu parágrafo, aqui, ó, tamanho máximo é 500 pixels. Se, de repente, eu colocasse um texto maior do que esse, ele quebrava automaticamente. Ele está centralizado, né? Ele joga para baixo, para a linha de baixo, tá? Definir uma margem de 32 pixels, ou seja, agora sim, agora em cima, embaixo, nas laterais. Então, ó, essa margemzinha aqui já foi de 32 pixels. Essa parte superior a gente consegue identificar, né, com mais clareza, né? Mas ele fez também para a direita, para a esquerda e para a parte inferior. Só que na parte inferior aqui, talvez eu tenha estilizado esses links aqui com alguma
com algum, digamos, algum margem top, né? Que deu uma margenzinha maior aqui, tá? Mas o fato é que esse parágrafo, ele tem 32 pixels de margem. Alto, espaçamento superior da linha de 32 e laterais automáticas. Como eu defini dois valores, então esse 32 ele vale para cima e para baixo. E esse alto para as laterais. Ou seja, centralizado. Tá? Eu coloquei duas ó, observa bem, Érico, ó. Eu coloquei margem, tudo bem? Eu coloquei quantos valores aqui para margem? 2. Não, coloquei 2. Eu coloquei 32 pisos e coloquei alto. Isso aqui é um valor, esse alto. Entendeu? Então, o que acontece? Como eu coloquei dois valores, quando eu coloco um valor, ele considera para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Quando eu coloco dois valores, você lembra? O primeiro valor vai para cima e para baixo, o segundo valor vai para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. Certo? Ok? Se eu colocar os 4, aí, cima, direita, baixo, esquerda. Se eu coloco o 3, ele coloca em cima, embaixo e só na direita, lembra? Tá? Tem esses detalhes aí. Só olhar naquela aulinha do Border, aquela aula que eu... do Box Model, né? Lembra da aula do Box Model? Tá gravada essa aula lá. Font size, tamanho da fonte, 24. Então, esse tamanho aqui é 24. E o tamanho e a altura é aquela jogada, 10 pixels a mais do tamanho da fonte. A altura da fonte, 10 pixels a mais do tamanho da fonte. E assim a gente definiu, ó, todos esses textos aqui que a gente tem. Tudo bem? Ok. Então, vamos em frente. H1, H2 e P já definidos. Vamos em frente. Criação da variável color green no CSS. Então, o que acontece? O que vocês assim, utilizam com muita frequência é cor de fonte, né? Por exemplo, eu vou adotar, Eliel, que lá no meu site eu vou ter, assim, prioritariamente uma cor verde, digamos. Para eu não ficar repetindo essa string aqui de cor, aonde eu for colocar, eu crio uma variável, como se fosse uma programação. Então, como é que a gente cria uma variável para o CSS? A gente coloca o seguinte, ó, 2 pontos root, que eu quero que valha para o meu documento, e eu coloco traço, traço e um nome. Então, ó, chamada traço, traço, color green para substituir a cor onde é definida. Então, eu atribuí essa cor verde para essa variável traço, traço, color green. Então, agora, o que eu vou fazer? Aonde eu tinha colocado verde, lembra aqui? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Eu coloquei esse verde aonde? Eu coloquei aqui, ó. Lembra na imagem? Na borda? Arredondada? Então, vamos lá. Então, agora que eu defini isso aqui, eu vou substituir lá embaixo. Tá? Já vou mostrar para vocês isso. Então, vamos lá. Aqui, ó. E, aliás, a gente vai fazer algumas cositas a mais, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, agora vamos trabalhar no nosso header div A. Então, aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui no meu fonte. Aqui no meu fonte. Aqui, ó. Aonde é que a gente tem aquele link A? A gente tem aqui, tá vendo? Não tem esse link aqui do FireTerge? Certo? E a gente tem aqui embaixo também esses dois links aqui, e daqui a pouco a gente ainda não está construído, né? Vamos seguir o material. Por enquanto, eu tenho só esse aqui, ó, de acordo com o desenvolvimento que a gente fez. Aquele link para poder chamar o FireTerge. Então, eu coloquei o seguinte, ó. Header div A, hover. Então, olha, definimos uma cor verde para o menu quando movemos o mouse sobre ele. Então, vamos lá. Na minha div, ó. Vamos lá no site. Aqui, ó. Aqui, ó. Que isso? Esse aqui. Esse aqui são os meus menus, por enquanto, que eu tenho, né? O sobre e o alto. Por quê? Porque esse aqui é o header, né? É o header. Deixa eu chamar aqui o HTML.
chamar o HTML aqui, ó. Aqui, ó. Eu agora estou definindo o header. Dentro do header, quais são os link as que eu tenho? É o sobre o aulas, tudo bem? Então, aqui, ó. O meu header é isso aqui, tá? Então, o que que faz esse... Peraí, gente. Voltamos, vamos lá. O que que faz esse hover? Esse hover é exatamente o seguinte: quando eu movimento o mouse em cima do link, isso chama-se de hover, certo? Então, quando eu passar o mouse em cima, eu quero definir um CSS para isso, uma estilização para isso. Tá? Então, aqui no meu header, onde eu tenho os meus links dados pela tag A, o atributo hover vai fazer com que eu mude a cor dos links para verde. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Color mudou para verde. Então, definimos uma cor verde para o menu quando movemos o mouse sobre ele. Ficou claro isso, pessoal? Gilson? Ficou claro? Eliel? Eric? Ficou claro? Transition. Tempo da transição para mudança de cor. Isso aqui é o seguinte, esse hover, ele é meio agressivo. Você passa o mouse, ele já muda. Aqui não, ó. Você vê que quando a gente passa o mouse, ele faz uma mudança meio que suave, tá vendo? Isso a gente chama de transition. E esse transition é um tempo que a gente define de transição. A gente definiu 200 milissegundos. Então, ele vai utilizar 200 milissegundos para poder transformar a cor branca para verde. Ok? É muito detalhezinho, né, gente? Quer dizer, mas também você tem de tudo, né, cara? Você faz o que você quiser. Você brinca da forma que você quiser, cara. Teria outra forma de chamar ele, né? Aqui embaixo está usando o joguinho da velha, né? Qual que é o seletor, né? Que esse quer alterar. Agora ele usou o nome já da div. Exatamente. Então, olha só, Eliel, vamos voltar aqui, ó. Vou abrir o fonte aqui, ó. Vou abrir o fonte aqui. Esse aqui é o meu HTML, concorda? Meu HTML. Olha, quando eu trabalho com CSS, Eliel, eu posso estilizar o que eu quiser. Lá no CSS, se eu quiser estilizar div, basta eu colocar div. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui div. Se eu escrever aqui div no início, todas as divs que eu tiver aqui dentro vai ter essa característica, certo? Só que é o seguinte, eu quero estilizar a div que está dentro da head. Entendeu? Então, aqui no meu HTML, eu não tenho essa tag head, que representa o que fica em cima do cabeçalho. Eu quero estilizar a div que está dentro da head. A div que está dentro do body, eu não quero. Tá vendo? Essa div aqui, ó, que tem o Rubens Guimarães, eu não quero estilizar isso. Eu quero a div que está dentro do header. Então, seja esse header. Aliás, esse head aqui, né? Não é header, isso aqui é header, né? Isso aqui. Aliás. Não, é isso mesmo, isso mesmo. É esse header, onde está aqui, ó, sobre aulas, tá vendo? Estou apontando aqui para cima, esse head aqui é lá de cima, do título, né? Não é esse aqui, ó. Esse header aqui, tá? Então, eu quero estilizar a div que está dentro do header. Então, no CSS, Léo, eu coloco o nome mesmo. Agora, Léo, uma coisa que você tem que guardar é o seguinte, para você não confundir. Eu posso estilizar uma tag, como eu posso estilizar uma div e uma classe. Ainda tem a classe, né? Que ainda não mexi com classe. Mas quando eu vou estilizar um nome da div, o ID da div, aí eu uso o jogo da velha. Quando eu quero estilizar tag div, é uma coisa. Agora, quando eu quero uma div especificamente, é só eu atribuir um ID para div, porque o ID é identificador. Não pode repetir, certo? Eu dou um nome, uma identificação para div. Por exemplo, aqui na div, ó. Exatamente. Se eu desse um ID,
certo? Aqui, ó, por exemplo, esse aqui eu dei um ID para ele, ó, tá vendo? Ó, um ID. Então, eu quero especificamente essa div aqui, essa. O que eu vou estilizar lá no CSS? O que está no ID. E como é que eu estilizo o ID? Jogo da velha, o nome do ID. Tudo bem? Agora, se eu colocasse lá div, olha só, eu tenho um monte de div. Se eu colocasse div lá, ele ia considerar div para qualquer coisa, entendeu? Qualquer div. Entendeu a ideia da hierarquia da utilização? E guardou bem a ideia da div, do ID da div? O joguinho da velha é o quê? O ID da div. Certo? Então, a gente, quando fez isso aqui, ó, header div A, eu quero a div que está dentro da tag header. Certo? E ainda quero o A, ainda disse que eu quero o A ainda, tá? Eu quero a utilização do A. Porque eu poderia ter outra coisa aqui, concorda? Mas eu quero o A. Então, o que está dentro do A? É o sobre o aulas. Então, quando eu passo o mouse aqui, ó, agora vamos lá no site. Ó, quando eu passo o mouse, ó, ele mudou para verde. Certo? Que é o hover que a gente definiu um hover. Ó. Hover. Tá? Bom, agora, ele é o wrapper, você já entendeu, né? É o ID. O wrapper image é o quê? É a imagem que está dentro daquela div específica. Eu poderia ter outras divs, concorda? Com outras imagens? Poderia. Mas eu estou dizendo que eu quero essa, cujo nome é wrapper, certo? E aí, o que a gente fez aqui, o Gilson, Eliel e Eric? Aonde a gente estava colocando aquela cor, lembra? Eu estou colocando agora a variável, var, entre parênteses, o nome da variável. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente definiu lá atrás, olha, que o color green é isso, né? Ele vai entrar aqui, ó. Color green é o nome da variável. É o nome da variável. Aí você coloca var, entre parênteses, o nome da variável. Se tiver uma outra cor, o nome já não pode ser igual. Já não pode ser. Se você, aí você começa a especificar. É o que a gente vai fazer aqui. A gente começa a definir cor. Eu quero um vermelho. Aí você bota lá. Você cria uma variável tipo color red, né? Vermelho. Como é que é? Essa especificamente aqui é para cor. Essa aqui é para cor. Pode também. Pode também. Você pode criar outros identificadores. Tá? Não é muito comum, sabe, Léo? Mas no caso aqui, tem gente que não faz isso. Tem gente que prefere colocar cor, né? Onde ele coloca, entendeu? Mas aí vai do gosto do camarada, né? Não consegui fazer. Eu centralizei mais ou menos, não consegui. Que é mudar as caixinhas de posição mesmo. Por que centralizar? Assim, mudar a posição. Vou colocar na posição que quiser. Mas agora, com esse conhecimento que você está obtendo aqui, você conseguiria. Estava colocando uma outra posição ali. Essa posição, que ali está centralizado. Vamos colocar um nome, por exemplo, deixa aqui o nome aqui no cantinho direito, aqui, mais para cá, ou mais para cá, é só você criar uma div e o identificador para cada um que você quiser. Ele vai alinhando. Aí é só você criar uma outra estilização para sobrepor o centralizado. Tranquilo mesmo, tranquilo, dá para fazer também, tranquilo. Agora, você vai ver que lá na nossa linguagem de programação, a gente está usando Bootstrap, que é um framework, que é uma mão na roda, cara. Ele traz isso aqui, várias coisas prontas para a gente. Inclusive a parte daquela questão da responsividade, sabe? Quando você diminui, vamos supor que você está usando um site numa tela de computador. Se você vai para o celular, automaticamente não tem que diminuir. Isso é responsividade. A gente consegue fazer por meio do Bootstrap. Tudo via CSS, mas ele controla isso para a gente, mó barato. Sabe? Vamos em frente, vamos seguir em frente. Então, essa parte vocês entenderam legal, né?
Beleza. Então, continuando aqui, definimos as variáveis, substituímos, ó, tudo que tinha, onde tinha variável, tá vendo? A gente foi mudando, tá vendo? Tudo onde tinha variável, a gente foi mudando. Tá? Vamos lá. Agora, olha, aqui a gente colocou um ajuste na altura da imagem, esse radio, a altura da imagem. Colocamos aqui uma altura de 300 pixels, tá? Para essa nossa imagem aqui, né? A altura dela. O que mais que a gente fez aqui? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui o uso de classe. Então, olha só. Eu aqui estou dentro do meu HTML, tá vendo? Tudo bem? Agora, Eliel, ó, essa div eu estou usando uma class, o atributo class. Vocês viram o ID, né? Agora vocês estão vendo classe. Qual é a diferença, Eric, Eliel e Dilson, da classe para o ID? O ID você não pode repetir. Ele é único. A classe não. A classe você pode repetir. Vamos supor que você tem um grupo de divs que você quer... Vamos supor que você tenha no seu documento 50 divs. Só que daquelas 50, 10 delas, você quer que tenha as mesmas características. Ao invés de você usar um ID para cada uma delas, você define uma classe. Você até pode definir um ID, tá, para elas, mas além do ID, você pode definir um nome de uma classe. E quando você manda estilizar a classe, ele estiliza para a classe, ou seja, todas aquelas divs que tiver aquela classe, vai ter essa estilização. Então, a diferença, agora vocês vão entender maneiro a diferença de classe para ID. O ID é uma coisa específica. A classe é um grupo de tags que você quer utilizar. Certo? Na linha 16 e na linha 24. Não tem como colocar na mesma característica, ou se usar aqui ID pré-definido? Pode. Olha só. Boa, olha só. Lá na linha 10, imagina que essa linha aqui é 10, né? Tá vendo? É uma div, né? Nós chamamos de links, não foi a classe? Links. Porque são links, concorda? São links. Agora, lá na linha 24, a gente tem outros links, tá vendo? 2 links. Então, a gente criou uma classe chamada links. Então, o que eu quero fazer? Imagine que eu quero, Eric, criar uma estilização para os meus links. E aonde é que eu tenho links? Nessas 2 divs. Eu tenho uma terceira div aqui na linha 16, tá vendo? Só que essa linha 16 aqui, imagine que eu não tivesse link. Então, ou então eu tenho link, só que eu quero que a estilização desse link que está nessa dívida 16, eu quero que seja diferente das outras. Então, quando eu defino uma estilização para a classe links, ele vai considerar só essa div de cima, é a div que está da linha 10 à linha 14, e a div que está da linha 24 até a linha 27. A div que está na linha 16 e 22 não vai pegar. Entendeu, Léo? Entendeu, Dilson? Entendeu, Eric? E aí, como é que a gente vai... Eu quero dar um estilo para essas 2 divs que eu chamei de links. Batizei de links porque é uma característica que eu estou dando para ela, tá? Poderia colocar qualquer nome, tá? Coloquei links, eu poderia colocar Rubens aqui, tá? Coloquei links para poder ficar próximo do que eu quero estilizar. Da característica da div, né? Que é composta por links. Então, vamos lá, olha só. Aqui no link, olha só, criação da div para menu inferior com ID e classe. Então, olha só. Poxa, eu acabei de falar nisso agora há pouco, né? Das linhas 24 a 27, essa div, eu além de ter a classe links, eu ainda tenho um ID para ela. Tá vendo? Essa div das linhas 10 a 13, eu não tenho ID. Certo? Não tenho, só tem classe. Mas essa aqui eu tenho ID. Então, eu posso especificar uma estilização para links e posso ainda definir uma estilização para links footer. Quer dizer, um link de baixo. Certo? Vamos ver isso na prática, olha só. Agora, lá para o CSS. Olha aqui, ó. Guardem bem isso, tá, pessoal? Ó, quando eu for definir um estilo para minha classe, eu não chamei de links aqui a classe? Links.
Não é div, né? É classe, né? Lá no CSS, o que a gente utiliza? A gente utiliza um ponto. Quando é ID, é jogo da velha. Quando é classe, é ponto. Tudo bem, Gilson? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, ali, ó, eu quero, o Eric, que aonde eu tenho classe div, onde eu tenho classe links, eu quero que seja centralizado. Então, por exemplo, ó, o que eu tenho de classe links? Eu tenho aquela classe do header, que é essa aqui, ó. Vou chamar o site aqui. Essa aqui, né? Isso aqui. E eu tenho aqui embaixo, ó. Essa do rodapé. É isso aqui, ó, tá vendo? Esse GitHub e o LinkedIn, tá vendo? Eu centralizei. E não está centralizado? Está centralizado, não está? Está centralizado, né? Legal. Só que eu quero criar uma estilização específica para taguear dessa classe, onde eu tenho essa classe links. Então, na classe links, o que eu tenho? Ó, classe links. Tem aqui em cima, tem aqui embaixo, não é isso? Onde que eu tenho taguear? Tanto em cima quanto embaixo, né? Então, para o meu A que está dentro dessas divs, eu quero aplicar o quê? Eu quero aplicar o seguinte. Eu quero aplicar uma cor branca, tudo bem, né? Que é a cor do texto. Eu quero utilizar uma fonte 18. Vamos abrir o site aqui para a gente poder ver. Ó. Fonte 18, tá vendo? É a mesma fonte. Ó. O tamanho aqui, aquela lógica, né, de acrescentar 10 pixels. Margem aqui, o Eric, aquilo que eu te falei, ó, 0 e 16. Ou seja, margem 0 na parte superior e inferior. E 16 nas laterais. Então, o que está na lateral é 16 pixels. Em cima e embaixo é 0. Tá? Text Decoration None. O que é esse Text Decoration None? Elimina o sublinhado da tag. Vocês já observaram, pessoal, que todos os links eles costumam ter um sublinhado? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, esse aqui de cima eu tirei. Esse aqui de baixo eu mantive, mas vamos ver. Não terminamos ainda, né? Estamos analisando código a código. Conta passo a passo, né? Então, por enquanto, eu tirei o sublinhado, tudo bem? Por enquanto, eu tirei o sublinhado. Eu tirei o sublinhado de tudo, né? Beleza. Só que agora a gente vai descer. Olha, a minha classe links e a minha tag A, eu vou aplicar um hover. Né? Então, ao mover o mouse, eu vou aplicar a cor verde e vou criar uma transição de 200 milissegundos, é o tempo de transição, que ele vai mudar a cor, né? Que ele vai mudar a cor. Tá? Vamos continuar. Eu acho que acabou, né? Acabou? Acabou. 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 Agora, gente, deixa eu só pensar uma coisa aqui. Deixa eu só pensar uma cor aqui. Estou achando estranho que esse link de baixo esse links footer tem o links footer definido de links footer, classe links. Estou achando estranho que ele manteve o sublinhado, é exatamente isso, o text decoration, ele manteve no de cima, no de baixo ele tirou. Oi? Bom, deixa eu olhar o meu código-fonte, né? Porque uma coisa é a minha transparência, meu material, outra coisa é o meu código-fonte que está gerando isso aqui, né? Vamos olhar aqui o código-fonte mesmo. Vamos olhar aqui. Esse aqui é o código-fonte, né? Esse aqui é oficial, né? Então, vamos ver aqui, ó. Tá tudo certinho, ó. Links, classe links, div A,
sobre... mas o detalhe aqui, cara, é o seguinte, cara. O detalhe aqui é o seguinte. Esse meu código-fonte aqui, parece que ele está mais completo, tá vendo? Parece que eu coloquei outras coisas, tá vendo? Não está muito compatível com a minha transparência, não, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Ó, eu coloquei aqui a cor verde. Eu tirei, ó. Eu tirei aquele troço. Eu tirei esse text decoration, né? Eu tirei, ó. Eu tirei, tá vendo? Viu, Eric? Por isso que, por isso que ele tá com um negócio aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Links A, tá em cima. Coloquei links a over. Aqui eu defini um links footer. Independente disso, tudo que é links ele tinha que ter tirado, né? E aqui ele não tirou. Será que é porque dentro do HTML, cara, ele está com essa tag? Aqui, ó. Coloca o underline nos links. Certo. Eu coloquei. Sim. Aqui eu defini esse sólido aqui, né? Sólido. É por isso. Então está explicado. Foi uma estilização específica para o link de baixo, tá vendo? Que acabou sobrepondo o anterior. Entendeu a ideia, Eric? Entendeu, Gilson? Entendeu, Eliel? Esse aqui acabou sobrepondo. É um sobrepondo. Quer dizer, esse meu código aqui não está compatível com a minha transparência. Exatamente. Vamos fazer um teste aqui só para a gente poder ver? Vou fazer o seguinte aqui. Vou tirar isso aqui. Deixa eu fazer. Não, vou fazer. Eu vou dar um Ctrl X aqui para ele recortar, Ctrl X, vou salvar. Então, Ctrl S. Agora vamos lá na página. Já tirou mesmo, tá vendo? Tirou mesmo. Tá vendo? Então, isso aqui, ó. Agora eu vou dar um Ctrl Z, né? Ele volta, né? Ctrl Z. Vou salvar de novo, olha lá. Já voltou, tá vendo? Então é isso mesmo, né? É isso mesmo. Tá? Quer dizer, uma estilização que eu coloquei posterior sobrepôs a anterior. Né? Beleza, cara. Acabou, né? A nossa apresentação terminou. É no link A. Uau. Aqui, ó. Vamos mudar. Eu estou no código-fonte, tá? Olha só. Aqui, ó. Quem que é o links footer? Não é esse div aqui? Essa div é que tem aquelas divs do GitHub e do LinkedIn, certo? Eu coloquei o links aqui, só que eu defini o links, defini o A. O A é o quê? É isso aqui, ó. Oi? Exatamente, fechei a tag. Os dois As, né? E aqui eu mandei aplicar, ó, na tag A, tá vendo? Então, agora, isso aqui vai prevalecer, vai sobrepor. Se tinha alguma anterior, ele vai sobrepor. Tá certo? Bom, e acabou. O nosso resultado é esse. Ok? Então, para não esticar mais o vídeo, eu vou dar uma parada e a gente bate um papo, tá? Para tirar as dúvidas, eventuais dúvidas que vocês tenham aí. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso Google Meet e
vou parando a gravação por aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Agora a gente passa para a parte de dúvidas, aí, perguntas e tal. Vamos lá.